O confronto com a sombra é um convite para a expansão. O processo pode ser doloroso, porque envolve você admitir coisas que às vezes você não gostaria de ver em si mesmo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui o canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre teorias de aprendizagem, abordagens da psicologia. E para isso, eu irei contrastar com este livro aqui. Afinal, como pensa a criança? A psicologia de Piaget e suas aplicações educacionais. Vamos fazer a leitura. O subtítulo é Subestádio Intuitivo. Olha só, a incapacidade de ter em mente mais de uma relação de cada vez resulta em numerosas limitações no pensamento. Em primeiro lugar, as crianças não fazem o menor esforço para apegar-se a uma opinião ou a qualquer objeto dado. Não que acreditem no que é autocontraditório, mas adotam sucessivamente opiniões que, se fossem comparadas, se contradiriam e esquecem os pontos de vista que adotaram anteriormente. Observe que aqui fala muito sobre criança, porque dentro de cada um de nós há uma criança. Como está a criança dentro de você? Você consegue acolher esta criança? Esta criança vai estar com você até o último dia da sua vida. Pense nisso. Eu estarei agora fazendo a leitura da minha pauta. E não se esqueça, eu adoro a inteligência artificial. E você? O que você acha da inteligência artificial? Mas não se esqueça, inteligência artificial é apenas um banco de dados. Inteligência artificial é um banco de informações. Nunca e jamais troque o contato, a convivência, as experiências humanas por uma máquina, por um robô. Esse é o meu ponto de vista. Acompanha comigo a leitura. Se faz sentido para você, ok. Se não faz nenhum sentido para você, então não é para você. Porque eu não sou o dono da verdade. E nem existe verdade absoluta. Vamos falar então sobre behaviorismo, o construtivismo, o cognitivismo e o socio-interacionismo. São teorias de aprendizagem, abordagens da psicologia. Na psicologia, o aprendizado é a mudança duradoura no comportamento, nos pensamentos ou nas emoções que acontece por meio da experiência, da prática ou da interação com o ambiente. Esse processo ajuda o ser humano a se adaptar ao mundo e a construir novos conhecimentos ao longo da vida. A aprendizagem envolve, pois,
tanto o processo de aprender quanto o produto que foi aprendido através desse processo. Engloba não só modificações nos conhecimentos e habilidades intelectuais e motoras, mas também nas atitudes e emoções do indivíduo. Isso significa que a aprendizagem não é apenas o ato de estudar ou praticar o processo, mas também o conhecimento, a habilidade ou comportamento final que você consegue demonstrar depois, ou seja, o produto, ou seja, ela é tanto o caminho percorrido quanto o resultado alcançado. Vamos falar então sobre o processo de aprender. Olha só que interessante. O processo de aprender é a ação e o esforço mental ou físico. O processo de aprender envolve ler, treinar, errar e tentar de novo. O processo de aprender acontece no dia a dia, passo a passo. Agora, o produto aprendido, olha só, é a mudança real que fica em você. O produto aprendido mostra que você agora sabe fazer algo novo. O produto aprendido pode ser medido por testes, provas ou ações na prática. Ou seja, a aprendizagem integra atitudes e emoções, porque o cérebro processa o aprendizado e os sentimentos juntos. O afeto, a motivação e os valores moldam a atenção do estudante, dão significado a novos fatos e ajudam a guardar as memórias por mais tempo. Vamos falar então sobre o papel das emoções. Olha só, atenção e foco. Sentimentos bons abrem a mente para o estudo. A memória. Fatos com carga afetiva ficam gravados com mais força. Tem também o bloqueio. O medo e o estresse forte atrapalham o raciocínio. Vamos falar ainda sobre um ponto muito importante que é o papel das atitudes, a disposição, a vontade de aprender move o esforço ativo. A resiliência é persistir diante de erros, pois persistir diante de erros gera novos caminhos mentais. E tem também a abertura. Respeito a ideias novas facilitam a mudança de opinião, ou seja, permanecer aberto facilita muito e muito mais. Principais abordagens das teorias de aprendizados. Aqui agora entramos na primeira teoria, que é o behaviorismo. Olha só, o behaviorismo foca nas ações visíveis e em como estímulos externos, reforços e punições moldam o comportamento. Principais conceitos: estímulo e resposta. O ambiente envia sinais, que é os estímulos, e o indivíduo reage a eles, que é as respostas. Vamos falar então sobre o condicionamento. O condicionamento é o processo de treinar ou modificar ações
através de associações e repetições. E tem também o reforço e a punição, olha só, são ferramentas para aumentar ou diminuir a chance de um comportamento acontecer de novo. As principais vertentes, olha só, o behaviorismo clássico, o metodológico, foi fundado por John Watson e inspirado por Ivan Pavlov. O seu foco é apenas no que é visível e público. Vamos falar então sobre o behaviorismo radical. Olha só, ele foi desenvolvido pelo B.F. Skinner, popularmente conhecido como Skinner. Skinner considera também eventos internos e privados, como pensamentos e sentimentos, como formas de comportamento. Agora, vamos falar então sobre o segundo ponto específico de aprendizagem, que é o cognitivismo. Olha só, ele estuda a mente por dentro. O cognitivismo analisa como a pessoa processa informações, resolve problemas e pensa ativamente. A psicologia cognitivista foca nos processos mentais, como o pensamento, a memória, a percepção e a linguagem, vendo o ser humano como um agente ativo que constrói o próprio conhecimento. Vamos falar então sobre sua origem e diferença. Olha só, contra o behaviorismo surgiu como crítica a ideia de que o aprendizado é apenas uma resposta mecânica a estímulos externos. A mente ativa defende que o modo como pensamos afeta diretamente o nosso comportamento. Agora, o processamento, olha só. A mente funciona como um sistema de dados, interpreta e gera respostas. Agora, a aplicação na prática e na educação. O significado. O aprendizado ocorre quando a nova informação se conecta com o que a pessoa já sabe. A organização, mapas mentais e resumos ajudam a guardar melhor o conteúdo. Vamos falar então sobre a participação. Olha só, o aluno busca e transforma a informação de forma ativa. E aqui agora chegamos na terceira abordagem, na terceira aprendizagem, que é construtivismo. Ele defende que o conhecimento não é recebido de forma passiva. O indivíduo constrói o saber ao agir e interagir com o meio e com outras pessoas. O construtivismo é uma teoria que diz que o ser humano não aprende apenas recebendo informação de forma passiva. Ele constrói o próprio conhecimento de maneira ativa, por meio de suas experiências, ações e trocas com o mundo e com outras pessoas. Vamos falar então sobre sua origem e principais nomes. Olha só, Jean Piaget, biólogo e psicólogo suíço, que criou a base da teoria. Ele estudou como a mente humana se desenvolve conforme a pessoa age sobre os objetos e o ambiente ao seu redor.
Vamos falar também sobre Levi Vygotsky, criador do socioconstrutivismo. Ele mostrou que a aprendizagem acontece principalmente na convivência com os outros e pela cultura da sociedade. E como funciona na educação? Olha só, vamos falar sobre o aluno ativo. O estudante participa, faz perguntas, pesquisa e resolve problemas, em vez de apenas escutar e decorar o que o professor fala. Agora vamos falar sobre o professor mediador. Olha só, o professor deixa de ser o único dono da verdade. Ele guia, ajuda e cria situações para o aluno pensar e descobrir as respostas por conta própria. Vamos falar também sobre o respeito ao tempo. Cada pessoa tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e suas vivências anteriores. Entrando agora também, vamos falar sobre o socio-interacionismo, uma outra abordagem da psicologia, uma outra forma de aprendizagem. Olha só, o socio-interacionismo nos mostra que a cultura e as relações sociais com pessoas mais experientes são a base para o desenvolvimento da mente. O socio-interacionismo é uma teoria da aprendizagem e desenvolvimento humano e afirma que o conhecimento nasce da interação entre as pessoas e o meio social e cultural, criada com base nos estudos do psicólogo Levi Vygotsky. Essa abordagem defende que o aprendizado ocorre do meio externo para o interno, por meio das relações humanas e da linguagem. Vamos falar então sobre sua origem e o conceito. Olha só, o socio-interacionismo baseia-se na psicologia histórico-cultural de Levi Vygotsky. O ser humano se forma ao conviver em sociedade e absorver sua cultura. A linguagem atua como a principal ferramenta de mediação para organizar o pensamento. Agora, vamos falar como isso se aplica na educação. Olha só, o aluno participa ativamente e constrói o saber junto com os colegas e professores. O professor funciona como um mediador ou facilitador que ajuda o aluno a alcançar novos níveis de conhecimento. Também valoriza-se o trabalho em grupo, o diálogo e os saberes que o estudante já traz no seu cotidiano. E um outro ponto específico a ser observado aqui é o conjunto de aprendizado. Olha só que extremamente relevante a sua importância. Olha só, o domínio cognitivo, formas de pensar, memorizar e raciocinar. Tem também o domínio afetivo, emoções, atitudes e valores assimilados. Agora, o domínio psicomotor, que é habilidades de movimento e coordenação física. Esta é a mensagem para hoje e aqui chegamos ao final de mais um vídeo.
Se esta mensagem ficou clara para você, se de alguma forma eu conseguir te ajudar, curta este vídeo. Deixe uma mensagem aqui abaixo relacionada ao assunto. Em última análise, não é a condição que fica presa em você, é você que fica preso na condição.